Atitude e comportamento são coisas diferentes. Eu posso ter uma atitude favorável a determinado assunto, a determinado comportamento, como é os jovens têm uma atitude favorável ao voto, mas não manifestam comportamento efetivo. No fundo, podemos caracterizar a abstenção eleitoral como o comportamento de não voto. E é engraçado eu aqui colocar sempre a expressão comportamento, no sentido de caracterizar a abstenção como isso mesmo. Nós partimos para este trabalho com a premissa que o grupo de abstencionistas, neste caso quem não pratica o comportamento de voto, este maior grupo, esta maior representação está nos jovens. E entenda-se aqui, pessoas abaixo dos 35, 36 anos tendem a mobilizar-se menos para o comportamento de não voto. Esta menor mobilização fica ainda mais saliente quando falamos em pessoas abaixo dos 30 anos. Como é que os grupos, neste caso os estudantes que votam e os que não votam, apreendem, têm a representação do conceito de abstenção eleitoral. Nos estudantes que votam, manifesto como sendo a não mobilização para o voto consciente. Em segunda linha, uma dimensão de irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade face aos que não votam. Atitude e comportamento são coisas diferentes. Eu posso ter uma atitude favorável a determinado assunto, a determinado comportamento, como é os jovens têm uma atitude favorável ao voto, mas não manifestam comportamento efetivo. O jovem é a favor do uso do preservativo, contudo, pode não ter o comportamento efetivo. E porquê é que não tem este comportamento efetivo? Nunca aprendeu, nunca o ensinaram a utilizar, não há a necessidade ou a acessibilidade de compra do preservativo para poder utilizar-se. Temos aqui vários momentos de comportamento que comprometem efetivamente aquela mobilização para o uso. O mesmo é com o voto. Temos com um trabalho muito sensível, que é um trabalho de focus group, ou se quisermos de grupos de discussão, de ouvirmos de viva voz porque é que as pessoas não se mobilizaram para o voto. E temos exemplos interessantíssimos que no fundo corroboram parte da explicação que eu já dei, como por exemplo, jovens que não se mobilizaram para o voto com 18 anos, nas últimas eleições, porque acreditavam que tinham que ter cartão de eleitor para votar. Nós podemos achar que determinadas populações têm o conhecimento, mas não. Enquanto não ouvirmos de viva voz o porquê dos porquês e o que é que caracteriza aquela população, nós não conseguimos ter um trabalho fino no sentido de ouvir de viva voz e absorver esse conhecimento. Temos, por exemplo, outros exemplos que não se mobilizaram para o comportamento de voto, e acho que é algo que pode caracterizar muito bem o Algarve. Ainda não temos resultados assim tão finos por região, mas se calhar é algo que devemos explorar, que é, por exemplo, a falta de transporte. Não se mobilizaram para o comportamento de voto porque não tinham transporte para ir votar. Até porque temos que pensar que no Algarve temos duas instituições de cultura. A Universidade do Algarve, uma instituição pública, bem como uma universidade privada que agrega um grande número de jovens que, à partida, entraram com 18 anos da universidade e será o primeiro momento de voto. Se temos uma zona do país que está menos favorecida por transportes, pode, em certa medida, comprometer o comportamento de voto. Eu acho que o ónus não deve estar sobre o cidadão comum, o ónus tem que estar ao contrário. Ou seja, o que é que nós, digo Estado, digo sociedade interessada pelo voto, pode oferecer de forma, vou dizer, mais simples. E simples não é redutor, simples é elegante, é perceber como é que aquilo se faz. O ónus está ao contrário, como é que nós vamos ensinar as pessoas a votar. E isto sim pode ser oferecido, esta literacia para o voto, para o comportamento de voto, pode ser oferecido na escola, nas universidades, seminários, aulas, palestras, no sentido de, vou dizer, empoderar o aluno, o cidadão, com informação e mostrar como é que aquilo se faz e, efetivamente, dar-lhes uma razão para que é que serve o voto efetivamente.